Olá, muito boa noite. Boa noite a todos. O Band Entrevista desta noite discute a segurança pública no estado de São Paulo. Presídios superlotados fizeram a justiça decretar que milhares de presos passassem a cumprir prisão domiciliar. A redução da criminalidade nos dados do estado está diretamente ligada à pandemia, com a menor circulação de pessoas neste primeiro semestre. Mas ainda assim, o tráfico de drogas assusta e crimes como assaltos e roubos preocupam as autoridades. E para falar principalmente desse sistema que colocou aí alguns milhares de detentos na rua a pedido da Justiça, a gente recebe o secretário de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, Coronel Nivaldo Restivo. Seja bem-vindo ao Band Entrevista. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. É uma satisfação grande poder compartilhar assuntos de interesse da população em geral. Muito obrigado. Obrigada, senhor secretário. E participa conosco também o jornalista da Rádio e TV Band São Paulo, Felipe Garrafa. Oi, Felipe. Boa noite para você também, Solange, para o Cláudio Nicolini, para o pessoal aí da TV Band Vale. É uma honra, é um prazer estar aqui participando do Band Entrevista. Eu que venho acompanhando o Band Entrevista aqui de São Paulo, acompanhei na semana passada com o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. É um enorme prazer estar aqui, ainda mais com o convidado que vamos receber também. Muito obrigada, Felipe. Secretário, a minha primeira pergunta para o senhor é em relação à Covid-19. Como é que está sendo feito o monitoramento dentro dos presídios? Bom, na verdade, nós implementamos medidas para enfrentamento da pandemia antes que ela chegasse a São Paulo. Basicamente, são duas vertentes de enfrentamento. Uma delas com a implementação de medidas restritivas, incluindo-se aí a suspensão temporária das visitas presenciais aos presos, né? A suspensão temporária da saída do preso para o trabalho externo, a suspensão de assistências internas, tanto na parte religiosa como educacional, ou seja, medidas que visam fazer o afastamento do preso com o mundo externo e, com isso, diminuir as possibilidades de contágio. Essa é uma vertente. A outra vertente é implementando ações de higienização ambiental, higienização corporal e a distribuição de equipamentos de proteção individual a todos, aos servidores envolvidos nessa difícil missão e aos próprios presos que se encontram custodiados. Basicamente, com essas medidas, nós temos conseguido manter sob controle essa pandemia nas unidades prisionais de São Paulo. O primeiro caso aconteceu 48 dias depois que o primeiro caso foi registrado em São Paulo e no Brasil. E os números, apesar de serem números consideráveis, porque São Paulo tem a terceira maior população carcerária do Brasil, é a maior população carcerária do Brasil, temos 218 mil custodiados. Ainda assim, consideramos que os resultados dessas medidas têm sido satisfatórios. Agora, secretário, há quem diga que houve uma certa negociação para a questão das visitas, porque de cara elas foram fechadas. Não pôde acontecer, mas rapidamente houve movimentação de parente de preso em porta de presídio. Aqui na região a gente tem diversos, viu e mostrou isso. E logo depois o governo do estado acabou cedendo, principalmente a questão de visitas íntimas. Houve algum tipo de negociação para que isso acontecesse? Absolutamente nenhuma. Tá? Então, todas as medidas implementadas obedeceram a critérios técnicos, critérios de saúde. No dia 20 de março, era uma sexta-feira, nós tivemos, por determinação judicial, a interrupção das visitas presenciais em razão daquele quadro de grave crise na saúde pública. Posterior a isso, a própria Secretaria publicou resoluções, e temos uma resolução em vigor ainda hoje, suspendendo por completo toda a visita presencial. E, naturalmente, que naquela época, em março, os presos não tinham a exata dimensão do problema que enfrentávamos ao lado de fora, por isso gerou descontentamento, mas hoje eles têm, né? Hoje eles têm a exata noção de que se trata de uma grave crise de saúde pública. Naturalmente que a gente compreende a necessidade de manutenção de laços familiares, né? Por conta desse afastamento, faz 4 meses, 5 meses já que as visitas estão suspensas. Hoje,
recebi uma comissão de familiares de presos aqui na secretaria. Eles vieram pleitear o retorno dessas visitas presenciais. Conversamos de uma maneira muito clara, né, dizendo que essa proibição temporária, ela tem 3 finalidades muito importantes. A primeira delas é preservar a saúde dos visitantes, depois preservar a saúde dos custodiados. E de uma importância muito grande é preservar a saúde dos nossos servidores que trabalham nas unidades prisionais. Então é um esforço coletivo em que todos precisam ter uma parcela de contribuição para que juntos a gente consiga superar esses momentos de dificuldade. É uma decisão emergencial e temporária, não é uma decisão definitiva. Absolutamente não haverá nenhuma substituição de visita presencial por outro meio de visita. A gente pretende superar de uma maneira rápida, mas a gente precisa da colaboração de todos os atores envolvidos nessa necessidade. Perfeito, secretário. O senhor continua com a gente. Felipe Garrafa vem daqui a pouquinho participando também. A gente vai ao primeiro intervalo comercial. O secretário de Administração Penitenciária do Estado, Nivaldo Restivo, é o convidado de hoje do Band Entrevista. Até já.